Estão comigo? Então vamos lá. Minha vida, minhas memórias, meus desafios. E a primeira coisa que eu preciso deixar claro para você aqui é que você não vai falar do seu pai e da sua mãe. Você vai falar das suas memórias. Meu pai e minha mãe estão aqui. Quem convive comigo sabe o quanto eu os amo, os honro, o quanto... Sabe por que eles estão em BH? Só porque eu estava morrendo de saudade deles. Eles moram em Fortaleza, eu moro em São Paulo. Eu tenho uma regra para morar em São Paulo. Todo mês eu preciso vê-los. Aí eu saio carregando eles para onde eu tô. Então não é sobre eles. Eles me deram o melhor que eles tinham. Se a minha história foi assim, imagino o que é que eles passaram com os pais deles. Então não é sobre pai, sobre mãe. Ó, meus amores, cadê eles? Te amo. Não é sobre seu pai e sua mãe. É sobre as suas memórias. E as suas memórias, elas estão definindo uma tampa pesada de chumbo na sua cabeça. Que enquanto você não tiver coragem, verdade, humildade, para olhar para a sua história e dar o significado certo, você não consegue tirar os post-its que estão arrancando a verdade, a identidade que Deus colocou no seu coração. E te pedindo, ó, de romper e ir para outro nível. Quem entendeu? Então eu vou contar da minha história, mas eu quero que você olhe para a sua. Cutuca aí tua dupla e diz assim, ó, tá na hora de você viajar pela sua história. Cutuca. Aqui é um pouquinho da minha história, tá certo? Eu sou a filha mais velha de 3 filhos. Minha irmã tá por aqui também, não enxerguei ela ainda, mas eu sei que ela tá aqui. Camila, Manuela, João Paulo. 3 filhos de um casal maravilhoso, uma Saraiva e auxiliadora. E o Paulo falou de versão, de melhor versão, um pouquinho. Eu e você sempre temos uma ótima versão e uma pior versão. A pergunta é qual é a roupa que a gente veste todo dia. Se hoje saiu para vir para cá a minha melhor versão ou se saiu para cá uma versão disfuncional, guiada pelo ego, pelo orgulho ou uma guiada pela minha identidade. O dia inteiro, todos os dias eu vou ter que escolher qual é a roupa que eu visto. Se eu vou aqui para a identidade ou se eu vou para as mentiras ao meu respeito. E os meus pais, os seus pais também foi igual, tá? Sempre existiu uma boa versão deles, existiu uma versão não tão maravilhosa deles. Então vamos lá, como é que era a história da minha família, a história da minha casa? Meu pai, melhor versão dele, amoroso, carinhoso, presente, assim, incapaz de levantar a mão para um filho, doce, generoso, sensível à dor alheia, boêmio, gosta de receber, gosta de cozinhar, gosta da casa cheia, queridíssimo. Eu digo que meus amigos amavam mais meus pais do que a mim. Mas ele também tem uma versão egoísta, só fazia do jeito dele. A casa vivia cheia de gente, cheia de bebida, cheia de farra, tá certo? Deixou a missão de educar só pra minha mãe. Nunca disse não pra um filho. Limite, ele não conseguia colocar limite. Só que quando eu olho pra história dele, olha pra tua casa, tá? Quando eu olho pra história dele, eu vejo o quanto ele foi herói. A mãe morreu do parto dele. O pai morreu, ele tinha 3 anos. Foi ser criado por uma tia que ele achava que era mãe. E eu soube agora, eu nem sabia, ele me contou essa semana, que ele só soube que a tia não era a mãe quando ele tinha 7 anos, porque eu ouvi uma amiga da avó falando, olha que loucura. E com 7 anos, depois que o pai morre, a tia não consegue sustentar, entrega para a avó entrega para um seminário de padres, para ver se lá ele tinha educação, porque ela não tinha dinheiro para educar. Contextos, famílias, histórias, memórias, a minha vida e a sua. Minha mãe, inteligente, organizada, trabalhadora, divertida, verdadeira, sincera, extremamente dedicada à família. Sempre o que tinha de melhor para ela, dela, era para os filhos, era para casa. Sempre extremamente responsável. Uma das maiores características dela é a seriedade, a honra. Pode entregar ouro em pó na mão da minha mãe. Minha mãe é honesta, é verdadeira, é sincera. Mas também existe uma outra versão. Raivosa, impaciente, zangada, como se o mundo sempre estivesse em dívida com ela, então ela estava sempre, não guardo, eu vou botar para fora, guiada pelas emoções descontroladas, tudo era muito intenso emocionalmente, como se fosse uma criança de 12 anos, e era de 12 anos, a idade que o pai dela morreu e deixou ela órfã, e uma menina rica passou a ter que trabalhar para comer, para se sustentar, porque viu a família perder tudo. Que um sócio roubou tudo. Mais uma vez, nós somos vítimas de outras vítimas, cada um com a sua história, cada um com a sua bagagem. Mas não importa eu contar a história, o que importa é que tudo que eu vi, ouvi e senti na minha vida, formou a Camila e as mentiras que eu acreditei ao meu respeito. E uma mulher que até 8 anos atrás fazia um monte de coisa muito bem feita, pelo motivo errado. Desesperada para receber elogio e validação. Não era guiada pela identidade, era guiada por uma fratura que existia no meu caráter. Eu tinha 12 anos de idade, nós morávamos em Teresina, meu pai era gerente geral de um grande banco. E nós morávamos em Fortaleza, quando eu tinha 8 anos nós mudamos para Teresina. Presta atenção que eu estou falando da tua história. E aí nós mudamos para Teresina, meu pai muito feliz, foi promovido, ia ganhar muito mais. Gente, naquela época, gerente de banco era igual prefeito da cidade. Todo mundo puxava o saco porque queria crédito. A casa era cheia de presentes, cestas enormes de Natal, e o banco botou a gente
na melhor casa do bairro, tinha ar-condicionado até na cozinha. E assim, era muito, eu lembro que era uma festa, segurança para nos receber, um negócio assim, lindo. Só que na minha visão de 8 anos, eu não conseguia entender por que ele estava tão feliz e ela tão triste. E ela dizia assim, como assim? Vou largar as minhas farmácias, ela era empreendedora, empresária, tinha negócios. Vou largar as minhas farmácias, o meu dinheiro, a minha independência, a minha vida, a minha carreira para te seguir. Tá vendo, minha filha? Se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse guardado dinheiro, eu não precisava abrir mão de tudo para acompanhar o seu pai. Agora eu vou depender dele. Eu lembro dela falando assim, para fazer a minha unha, vou pedir dinheiro a ele para fazer a minha unha. Memórias. E aí passou um tempo e eu vi a minha casa cheia de gente, cheia de festa, cheia de pessoas felizes e a minha mãe numa cama, com depressão, chorando, com medo até de tomar banho, achando que ia morrer afogada no chuveiro. Completamente amargurada e infeliz, porque mais uma vez a vida tinha roubado alguma coisa dela. Passou um tempo, ela conseguiu um trabalho como secretária executiva de uma grande multinacional, foi ganhar muito bem. E aquela mulher ressurge das cinzas. Fica feliz, a minha casa parece que volta a ter paz, estava tudo bem. Só que no meio dessa dicotomia entre alegria e tristeza, confusão, discussão, a minha criança resolveu chamar atenção. Só que a adulta sabe falar, a criança não sabe, ok? Minha criança resolveu chamar atenção. Agora eu vou dar trabalho para estudar. E eu passei a dar trabalho para estudar. E uma mãe que já era muito crítica, severa com as palavras, dura, quando eu passei a dar trabalho para estudar, eu recebi elogios ou mais críticas? Ainda mais post-its. Agora é vagabunda, não vai dar para nada, faz nada direito, não faz mais que a sua obrigação, como assim? E muitas outras mentiras ao meu respeito. Passou um tempo, e quando eu tinha 12 anos de idade, um dia o meu pai chega em casa, feliz, saltitante, dizendo assim, Dorinha, tem uma novidade para você. Uma notícia muito boa. Aquilo que você queria, fui transferido de volta. Vamos voltar. Você não queria estar perto da sua família, dos amigos? E ela diz, de novo? Mais uma vez eu abro mão da minha carreira, é a narrativa da minha carreira, do meu dinheiro, da minha independência, da minha liberdade. Tá vendo, minhas filhas? Nunca dependa de homem. Cuide da sua vida, cuide do seu dinheiro, seja independente. Homens não são confiáveis. Fala comigo, memórias. Tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você sentiu, de forma repetida dentro da sua casa, criou em você uma memória. E cada experiência, vou voltar para aquele slide, tá certo? E cada experiência, você associou um significado e um sentimento. E para cada significado e sentimento, formou a sua crença. Sabe aquele problema que você tem hoje, que você levantou a mão dizendo que você tem na sua vida? É pela forma que você crê sobre essa área da vida. Tudo que você crê sobre casamento, você aprendeu de acordo com suas memórias. Tudo que você crê sobre dinheiro, tudo que você crê sobre saúde, tudo que você crê sobre seu corpo, tudo que você crê sobre prosperidade, tudo que você crê sobre filhos, tudo que você crê sobre merecimento, tudo que você crê sobre talento, até mesmo sobre o seu relacionamento com Deus. Está completamente definido, limitado dentro de uma caixa preta blindada chamada crença. Tá tudo aí, você não precisa lembrar. Tudo aí. Sabe por que tanta gente tem medo de casar? Porque diz assim, Deus me livre de ter a vida que a minha mãe e que meu pai tinham. Tanto medo de ter filhos, não vou botar uma criança no mundo para sofrer o que eu sofri. Medo de falar em público? Eu escuto a voz, Camila, da minha mãe ou do meu pai me criticando. Eu não vou falar em público. Eu não vou ser criticado de novo, rejeitado de novo, comparado de novo, humilhado de novo. Nossas crenças. Tá tudo desenhado nas nossas crenças. E aí?